Olá, gente, boa noite. Boa noite para nossa live agora de sexta-feira, né? Mudei aqui o visual, não sei se vocês estão notando. Adorei botar uma coisa nova, de vez em quando vou tentar fazer isso. Enfim, nós hoje vamos conversar sobre um assunto que, aliás, permeia a nossa vida, né? Que é a robótica. A gente tem que entender que o mundo está mudando, tudo está mudando. Antes de começar a nossa live, quero dizer que não dá para a gente não ver o que está acontecendo na televisão, né? A gente, nas mídias sociais, sobre a questão toda da pandemia. E, como sempre, a preocupação enorme. Vamos ficar em casa um pouco mais, né, gente? Vamos nos proteger. Eu já soube de duas amigas. Uma delas está tendo Covid pela segunda vez. Tenho conversado com médicos, estão dizendo que as pessoas estão realmente se reinfectando. Então, vamos ter cuidado, né? Vamos ter muito cuidado agora, que a vacina está chegando. Então, temos que pensar que a gente está numa reta final. Então, vamos tentar manter, né, o que a gente vem mantendo para que a gente saia disso mais fortalecido, melhor e com segurança. É isso que eu tenho tentado. E vamos continuar rezando, né, gente? Cada um na sua fé, vamos rezar. Oi, tudo bem? Boa Tudo noite. bom? Boa noite, prazer em falar com você. Eu Prazer, meu. estava contando, Rafael, do volume de cirurgias que você já fez, né? 4.000 é um dado incrível, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra participar. E isso decorre, a cirurgia robótica começou no Brasil em 2008, né? E eu fui um dos pioneiros na implantação da cirurgia no país, então isso já tem quase 10 anos de evolução aqui no Brasil e a gente começou de uma era em que tinham 2 ou 3 robôs aqui no Brasil, era uma tecnologia cara, né, de difícil implementação, então existiam apenas em grandes hospitais de São Paulo, para a fase atual em que a gente tem 82 robôs já instalados no país, então é uma tecnologia hoje presente em quase todas as regiões e em grandes hospitais, e a tendência é expandir rapidamente. A tecnologia já mostrou o seu benefício em termos de tratamento e recuperação dos nossos pacientes, de modo que todos os hospitais hoje já entenderam que os pacientes querem ter acesso a esse tipo de cirurgia e os benefícios relacionados a ela. Então, o crescimento nos últimos anos foi realmente exponencial, os pacientes sabem da existência da cirurgia robótica, eles demandam esse tipo de cirurgia, e daí o grande aumento no volume de cirurgias nos últimos anos, né? O Rafael, quando a gente fala em cirurgia robótica, é porque a gente, com isso, elimina o que? Abrir o paciente, né? É menos traumático também para o paciente, né? E é mais seguro. Então, para explicar mais ou menos o que é a cirurgia robótica, então, quando a gente fala em cirurgia robótica, não é um robô que faz o procedimento, continua sendo um cirurgião habilitado que faz esse tipo de cirurgia. Você usa uma plataforma como uma ferramenta para fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Então, uma plataforma, a gente fica sentado num console onde você controla 4 braços robóticos. Qual que é a vantagem? Nesse console você tem uma imagem tridimensional, ela é magnificada 20 vezes, né? E esses braços robóticos, eles reproduzem exatamente o que eu faço com a minha mão, eles têm 7 graus de liberdade no espaço miniaturizado, né? E aí a gente consegue fazer procedimentos cirúrgicos complexos, né? Cirurgias que antigamente só podiam ser feitas pela via aberta, tradicional, hoje a gente consegue fazer pela via minimamente invasiva e isso se converte em alguns benefícios claros para os pacientes, que é a recuperação mais rápida, uma internação mais curta, menos dor no pós-operatório, menos sangramento. Então, cirurgias, como eu falei, extremamente difíceis, hoje podem ser feitas por uma via minimamente invasiva. O que é uma cirurgia muito difícil hoje em dia, Rafael? Então, algumas cirurgias são cirurgias de grande porte, cirurgias complexas, como, por exemplo, a cirurgia para um tratamento de um câncer de pâncreas, por exemplo, ou de um câncer de bexiga, que a gente tem que remover a bexiga e reconstruir essa bexiga, por exemplo, isso é uma cirurgia grande, que durava 7, 8 horas. Hoje a gente consegue fazer por via robótica, só com essas pequenas incisões, são incisões de 8 milímetros, ou seja, extremamente pouco invasivo,
um tempo cirúrgico muito mais curto, 3, 4 horas, e com mínimo sangramento. Ou uma cirurgia, como eu falei, de câncer de pâncreas, que durava 10, 12 horas, era Nossa. extremamente invasiva. E hoje é uma cirurgia que a gente faz por via minimamente invasiva mesmo por pequenos orifícios, pequenas incisões. Não era fácil de fazer isso no passado, não era possível, né, antes do advento do robô. Agora, Rafael, eu fico imaginando 10 horas numa cirurgia e um cirurgião em pé o tempo todo. É isso, operando? Como é que a pessoa aguenta? Bom, as pessoas, É assim, é um impressionante uma período, cirurgia de 10 horas. mas é um período de concentração grande, na verdade, você nem vê passar esse tempo, mas sem dúvida é desgastante, tem um período longo de concentração e você sai às vezes exausto de uma cirurgia como essa. Outra vantagem da cirurgia robótica é que o cirurgião fica sentado, né? Então você fica sentado numa posição ergonômica, você fica essas horas todas numa posição confortável, então cansa muito menos que uma cirurgia tradicional também, a cirurgia robótica. Mas a gente encurtou muito o tempo cirúrgico hoje da maioria dos procedimentos. Agora, Rafael, você fez 4.000 cirurgias, você é urologista, então você se especializou na questão do câncer de próstata, operações de próstata, é isso? Então a cirurgia robótica ela não é restrita à urologia, né? Claro. Ela pode ser utilizada em cirurgia ginecológica, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, até cirurgia cardíaca pode ser feita com robô, cirurgia gastrointestinal e urologia é apenas uma das áreas que utiliza essa tecnologia robótica para cirurgias minimamente invasivas. Em urologia, as maiores aplicações são realmente em cirurgia de próstata, câncer de próstata, né, câncer de rim e de bexiga, são as três grandes aplicações dessa cirurgia no campo da urologia, que geram esse maior volume. Como o câncer de próstata é uma doença extremamente prevalente, no Brasil a gente tem entre 65 e 70 mil casos por ano de câncer de próstata, isso gera um volume grande de cirurgias, né? Daí a gente tem uma experiência grande ao longo dos anos com esse tipo de procedimento, né? E com relação às mulheres, que tipo de cirurgia é feita com a cirurgia robótica? Então, todas essas cirurgias, como eu falei, quando afetam o sexo feminino, também são factíveis pelo robô. Então, todas as cirurgias do aparelho digestivo, por exemplo, cirurgia de vesícula, cirurgia de intestino, cirurgia de estômago, todas essas podem ser feitas com robô. E as cirurgias ginecológicas também, então, esterectomia ou retirada de miomas, né, cirurgias ou retirada de ovário por câncer de ovário, todas as cirurgias ginecológicas podem ser feitas também por via robótica. E como eu falei, até cirurgia cardíaca, então a cirurgia de revascularização do miocárdio, que era uma cirurgia que fazia classicamente com uma esternotomia, né, uma cirurgia bem agressiva, é factível em mãos experientes de ser feita pela via robótica minimamente invasiva. Então, todas essas áreas se beneficiaram do advento dessa tecnologia, né? O Rafael, com a pandemia, o que você tem assistido aí com relação aos problemas da sua área médica, né? Porque as pessoas começaram a não ir muito a consultas médicas, hospitais. Como é que ficou? O que você pode nos dizer do que você está sentindo nesse momento? Bom, o impacto é notório, né, no diagnóstico tardio de doenças. Então, eu atuo basicamente na área de câncer, no Instituto do Câncer da Faculdade de Medicina da USP. E o que a gente observou foi um retardo no diagnóstico, até um déficit diagnóstico, que foi estimado no ano passado entre 50 e 90 mil casos de câncer que deixaram de ser diagnosticados no Brasil, principalmente na rede pública. Então, a gente olha, por exemplo, no estado de São Paulo, né? A gente fazia, em um período de 2 meses, em torno de 22 mil biópsias só no Sistema Único de Saúde, que é o procedimento para diagnóstico de câncer. E a gente olha o que aconteceu no passado, nesse mesmo período foram realizadas 5, 6 mil biópsias. Então, houve um atraso no diagnóstico de câncer notório. E esses pacientes são diagnosticados tardiamente, com uma chance de cura inferior e com tratamentos às vezes mais complexos. Então, o que a gente observou, além do diagnóstico, também houve um retardo no tratamento. Então, nesse período em que a gente conseguiu reabrir o Instituto do Câncer, antes dessa segunda onda que a gente está tendo,
a gente tem uma demanda reprimida enorme de pacientes que deixaram de ser tratados, ou porque não diagnosticaram, ou porque os hospitais tiveram que converter parte das suas UTIs e da sua área de atendimento para tratamento de Covid. Então, o nosso próprio Instituto do Câncer, que é o maior centro de câncer do estado de São Paulo, teve um terço da sua área dedicado ao tratamento do Covid. Então, a gente não pôde tratar os pacientes como a gente tratava, e a gente teve que diminuir as vagas e o tratamento para Covid, para câncer nessas instituições. Agora, esse não é um fenômeno visto só no Brasil, foi visto no resto do mundo. Então, o NHS, que é o sistema de saúde do Reino Unido, né, eles observaram que foram reduzidos em 80% os tratamentos, por exemplo, com quimioterapia no auge da pandemia no ano passado, e 76% de redução nos encaminhamentos de tratamento de câncer. Então, não é algo que aconteceu exclusivamente no Brasil, aconteceu no mundo inteiro, e o impacto no diagnóstico precoce do câncer, que faz uma diferença enorme no tratamento, é claro. Então, isso foi visto aqui no Brasil e está sendo visto no resto do mundo, né? Quer dizer que a gente pode esperar um impacto muito maior dessas doenças a partir do ano que vem? Com certeza. Agora, então, como eu falei, eu trabalho no Hospital das Clínicas, né? A gente tem um pedido hoje, cada dia a gente tem pedido entre 200 e 300 vagas para internação de pacientes com Covid da rede pública do estado de São Paulo. Então, o hospital já está lotado, não tem mais nenhum leito de UTI disponível no hospital, e a gente continua com uma demanda altíssima, que não foi visto no ano passado, né? Então, no ano passado, a gente conseguiu suprir essa demanda toda de leitos de UTI e de leitos para internação de Covid. Realmente, neste momento, a gente não consegue mais atender os pedidos de internação de Covid, que agora vem, inclusive, de hospitais privados. Foi noticiado nesses últimos dias que hospitais privados de São Paulo também têm a capacidade de leitos de UTI já superadas. Eles têm pedido ajuda para o Sistema Único de Saúde, querendo internação de pacientes privados no SUS. Para a gente entender o nível que a gente chegou de restrição. Nossa, eu fico imaginando para vocês médicos, né, o estresse que está sendo esse momento, né? Você tá direto lá no Instituto do Câncer? Então, eu trabalho na coordenação no Instituto do Câncer e a gente ajuda no Hospital das Clínicas a tentar gerenciar esse momento da pandemia, né? Então, isso tem um impacto até na formação. Então, o Hospital das Clínicas é um hospital de formação de novos médicos, né? E esses novos médicos, nesse último ano, não tiveram quase nenhum contato com a sua área específica. Esses médicos foram remanejados para tratamento e cuidado de pacientes com Covid. Então, houve uma reestruturação toda da rede pública e um atraso na formação de novos médicos, novos cirurgiões, que dificilmente a gente vai conseguir suprir. Então, os problemas gerados pela pandemia são inúmeros, né? E a gente tenta ao máximo gerenciar a crise, tentar melhorar, mas neste momento, realmente a capacidade de leitos do sistema público em São Paulo não consegue mais suprir essa demanda que tem sido gerada. O Rafael, a gente está ouvindo essas notícias todas, o tempo todo, quer dizer, parece que não tem uma saída, vamos dizer assim, que não seja muito pior do que a gente está vendo. É isso mesmo? A gente tem que esperar que ainda vai piorar? Olha, eu acho que a única saída hoje viável é a vacinação, né? Então a gente precisaria de uma vacinação em massa da população o mais rápido possível para impedir essa cadeia de contágio. Eu acho que o lockdown é uma tentativa que diminui claramente o número de casos, principalmente nesse período de esgotamento de leitos de UTI no estado de São Paulo e em outras áreas no Brasil, mas não é suficiente. Então, se a gente ficar fazendo lockdown e depois saindo do lockdown em 2, 3 semanas, vai haver um novo pico de contágio, e isso não resolve o problema a longo prazo. A gente só está tentando resolver o problema enquanto a gente gera novos leitos de UTI, ou seja, a gente gera uma nova demanda de leitos, a gente consegue suprir essa demanda de leitos de UTI, mas não é a solução, claramente. Eu acho que a vacinação em massa é a única forma da gente minimizar esses casos graves de Covid e tentar realmente resolver o problema a longo prazo, que é o que a gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, que já tem mais de 100 milhões de americanos vacinados, e a gente vê
o que aconteceu em termos de casos de Covid ou de internações por Covid. Eles têm tido um sucesso claro com a sua campanha de vacinação, que foi rápida e eficaz, né? Então, espero que a gente consiga reproduzir isso aqui. Aliás, também Londres tem conseguido também abaixar muito, né, o Rafael, porque essa que você falou uma coisa que é a mais importante. Não adianta fazer o lockdown se não tiver vacina, né? Porque a gente, Sem como você dúvida. falou, vai voltar numa outra onda. Quer dizer, a gente tem que ter a vacina. A vacina é a única solução, né, Rafael? Eu acho que não tem a menor dúvida, é a única solução, e os países que conseguiram realmente campanhas eficazes de vacinação tiveram uma queda do número de novos casos. Israel é outro exemplo, óbvio que é uma população bem menor que a nossa, mas eles conseguiram vacinar mais da metade da população rapidamente. E aí houve uma queda clara do número de casos novos e de casos graves de Covid, né? O Rafael, eu vi numa entrevista sua que você falou sobre uma substância, conchilina, uma coisa assim, que seria Isso. um remédio que estaria sendo usado no Canadá para casos não graves. Você pode explicar um pouquinho isso? Então, o que mais existe são especulações sobre tratamento e drogas para Covid. A gente acompanhou isso ao longo desse último ano, né? Então, muito se falou de cloroquina, ivermectina, e até houve uma politização, eu te diria, dessas drogas aí. Claro. Parece que as pessoas torcem para que isso seja usado de maneira precoce, e que outras pessoas que não usariam ou não recomendariam estariam contra o governo, que não faz sentido nenhum. Na verdade, o que a gente tem que fazer é medicina baseada em evidências. Então, em medicina, a gente acredita no potencial de uma droga quando tem um estudo, que a gente chama de estudo fase 3 randomizado, que é mais ou menos sortear os pacientes para receber ou não esse medicamento e ver se isso impacta no tratamento, na recuperação e nos desfechos do Covid, né? Então, a colchicina é uma droga antiga, super barata, que é usada no tratamento da gota. Ela tem um efeito anti-inflamatório, por isso que faz sentido utilizar no Covid. A gente sabe que os grandes problemas do Covid são relacionados à inflamação do pulmão, e foi uma droga testada num desses bons estudos, um estudo prospectivo randomizado no canadense, teve participação do INCOR, por exemplo, do Brasil, usado na fase precoce. Então, não é que é para todo paciente com Covid, mas numa fase pré-hospitalar, com poucos sintomas, e o tratamento com colchicina foi correlacionado a uma redução de complicações do Covid e internações. Então, parece haver uma resposta com Covid e diminuição de casos graves com o início precoce da colchicina. Não é uma panaceia, não é uma droga que veio para curar a Covid ou que vai resolver o problema como a vacina seria. Mas é a primeira droga que tem um estudo bem feito mostrando algum impacto no Covid. Então, quando eu falo isso, aí eu sempre ouço um comentário: ah, mas você não defende o tratamento precoce com ivermectina ou com cloroquina? Não é que eu não defenda, não existe um estudo de bom nível de evidência, fase 3, que mostra a eficácia dessa droga. Não estou nem dizendo que elas não sejam eficazes, Claro. mas são drogas que não foram testadas da maneira adequada. Então, pode até ter análises retrospectivas, grande número de pacientes que receberam, mas enquanto não houver um nível de evidência alto do ponto de vista científico, a gente não pode recomendar essas drogas de maneira sistemática. Então, não tem nenhuma política nisso, eu não sou nem contra ou a favor do governo, eu só estou dizendo que, do ponto de vista médico, quando houver um estudo bem feito mostrando ou não a eficácia dessas drogas, a gente pode emitir uma opinião mais fidedigna, né? E essa outra droga, já tem alguma publicação sobre ela que possa ser Esse, usada? esse estudo foi publicado, ele foi publicado pelo menos um press release, tem mais ou menos um mês, e agora estão sendo publicados os resultados finais, mostrando mais ou menos uma redução em torno de 30% a 40% nas internações hospitalares ou casos graves de Covid, com o início precoce desse tratamento. Mas, como eu falei, não é uma panaceia, não é para todo mundo, não é profilático, não é para tomar colchicina para evitar Covid, então não é essa a indicação. É para quem tem o diagnóstico precoce, sintomas leves, está em casa com Covid, é uma droga que parece ter algum impacto. Óbvio que novos estudos vão surgir, a droga vai ser testada num número maior de pacientes, mas os resultados iniciais parecem ser favoráveis ao uso desse medicamento, e tem sido usado por diversos médicos aqui em São Paulo
que tem se dedicado ao tratamento de Covid, né? Ah, já está sendo usado, por alguns Já, médicos, já, tá? já tem sido usado por médicos, como eu falei. Quando você acompanha medicina baseada em evidência e você tem acesso a um estudo como esse, a tendência é começar a utilizar o medicamento. Óbvio que a gente vai aguardar a publicação final dos resultados para ter uma ideia mais precisa do quão benéfico é o medicamento para as pessoas na fase precoce. Mas dentro do que tem sido usado, cloroquina e vermectina é o melhor nível de evidência que a gente tem. Faz muito mais sentido usar colchicina que cloroquina e vermectina, né? Claro. Agora, o Rafael, e a exaustão do corpo médico, né? Porque a gente fica imaginando, né, que a gente teria que ter mais médicos e mais enfermeiros para enfrentar uma coisa dessa. Como é que vocês médicos estão vendo essa sobrecarga em cima do corpo médico? Bom, a sobrecarga é evidente, não é só a questão, como eu falei, hoje não são só os médicos especialistas em tratamento de doenças infecto-contagiosas, ou pneumologistas que estão tratando Covid. Hoje toda a classe médica, independente da sua especialidade em hospitais públicos, foi deslocada para tratamento de pacientes com Covid. Então, o desgaste é enorme, são médicos que, em teoria, não têm uma formação inicial clara para tratamento disso, mas tiveram que ser deslocados e atuar no tratamento desses pacientes pela falta de corpo médico e de enfermeiros para atender toda essa demanda. Então, isso é desgastante de todo ponto de vista. Existe o risco de contaminação do próprio corpo clínico, dos próprios médicos e profissionais de saúde, que gera uma grande ansiedade dos próprios médicos e até houve em algum momento uma reação negativa da população. Então, tem relatos de colegas que estão andando em transporte público, outras coisas, com roupas de profissional de saúde, sendo até tentando as pessoas querendo ficar longe, com medo do risco de contágio. Então, isso gera um estresse extra, além daquele que já tem no trabalho, da sua preocupação do seu contágio de chegar em casa e ter o contágio da família, né? Porque você vai ser o principal foco, a principal fonte de contágio de outros membros da sua família, fora o estresse do dia a dia do trabalho. Tem muitos médicos que trabalham em UTI que nesse período não voltam para casa, eles vão para outra, eles se separam da família por longos períodos com medo de acabar contaminando alguém próximo. Então, é realmente uma carga de estresse muito grande. A remuneração, principalmente no sistema de saúde público, não é condizente com o estresse que todo mundo está vivendo. Então, eu acho que todos esses que estão na linha de frente, atendendo em pronto-socorro nas UTIs específicas de Covid, têm que ser realmente parabenizados pelo trabalho que tem realizado, pela exposição e por todo o estresse que eles têm passado nesse último ano e não tem nem previsão de acabar, né? Pois é, eu acho que o que mais assusta também, né, é essa não previsão de acabar, o que a gente está vendo agora, o colapso da saúde, né, e da escolha que muitas vezes a pessoa tem que fazer de internar ou não internar um paciente, né? Eu acho que essa escolha de Sofia, né, que lembra aquele filme, que é o que os médicos estão passando, e enfermeiros, essas pessoas que lidam com a saúde pública, eu acho que isso vai ser uma coisa muito marcante aqui dentro do nosso Brasil, porque a gente nunca viveu isso e parece uma guerra, né, Rafael? Pois é, a gente tem vivido isso e outros países do resto do mundo viveram também. O Brasil não é um país que tem uma baixa densidade de leitos de UTI para a sua população. De fato, o Brasil tem uma alta densidade de leitos de UTI que se aproxima da Alemanha e de outros países europeus. Então, no primeiro pico, assim, a gente chegou perto do esgotamento das vagas, mas foi manejável, eu te diria, em termos de leitos de UTI, pacientes com necessidade de suporte ventilatório. Até a gente teve uma capacidade de manejo melhor do que países europeus que não têm essa densidade tão alta de leitos de UTI como a gente tem. Mas realmente, no momento atual, principalmente no estado de São Paulo, a gente chegou no esgotamento total da capacidade de atender esses pacientes com necessidade de suporte ventilatório e hospitais privados estão transformando áreas do hospital que não eram de terapia intensiva em áreas de terapia intensiva, as cirurgias têm sido suspensas
em hospitais grandes privados de São Paulo para utilizar os ventiladores que são usados durante o ato cirúrgico para atender pacientes com Covid. Então, isso não aconteceu no ano passado e tem acontecido neste momento. Eu estou vendo aqui as pessoas falando, ainda tem gente que reclama que tem que ficar em casa, né? Eu entendo que quem precisa trabalhar, para eles ficarem em casa, essas pessoas que precisam trabalhar é muito difícil. Mas para quem não precisa trabalhar e puder fazer o lockdown, né, Rafael? É o mais aconselhável, né? Eu acho que a gente não tem outra solução nesse momento, né? Então, houve esgotamento total da nossa capacidade de atender os pacientes no estado de São Paulo e outras cidades do país. Se não for feito o lockdown, a gente vai ver pacientes realmente em estado grave sem ter um aparelho de ventilação. Não só isso, não tem mais medicamento para intubação, medicamento para sedação em UTI, então não tem outra opção. Enquanto a gente não consegue vacinar a população de maneira rápida, e a gente tem um esgotamento dos serviços de saúde, a gente pode criticar o lockdown e o impacto econômico que isso pode ter para todos nós, mas não tem outra opção. Então, infelizmente, a gente, como eu falei, pode se criticar um governante ou outro por recomendar o lockdown, mas a gente não tem outra opção para resolver isso, né? É uma situação dramática. O Rafael, você, lógico, como a classe médica toda, já foi vacinado, né? Você teve alguma reação à vacina? E qual vacina que você tomou? Então, como eu trabalho no Hospital das Clínicas, foi um dos primeiros hospitais a disponibilizar a vacina para o corpo médico e de profissionais de saúde, que foi a vacina Coronavac, né? E eu fui vacinado há alguns meses, que foi a primeira leva da vacina que chegou em todos os profissionais de saúde do Hospital das Clínicas. Então, essa é uma vacina que tem muito, muito pouco efeito colateral relatado, eu não tive nenhum efeito colateral, na verdade. E no HC, essa campanha que vacinou mais de 30 mil pessoas em menos de uma semana, foi muito bem organizada a campanha, muito bem feita. O índice de efeitos adversos com essa vacina foi muito, muito baixo. E isso já tinha sido visto no estudo que levou à aprovação da Coronavac, que ela tem realmente muito pouco efeito colateral, muito pouca reação adversa, até menos do que outras vacinas testadas ao longo desse último ano, né? E com relação às novas cepas, né? Porque a gente sabe que tem essas variantes, P1, P2, tem outra, parece que estão descobrindo uma nova variante na França. Você pode falar alguma coisa sobre isso para a gente? Então, qual que é o grande problema? A grande preocupação é se as vacinas são eficazes contra essas variantes do vírus, né? Então, esse é um problema, porque as vacinas, na verdade, o que elas querem causar? Elas querem que o nosso sistema imune reconheça aquele vírus como um antígeno e crie anticorpos ou uma imunidade celular para quando você for infectado com o vírus, o seu sistema imune esteja preparado para se defender. Então, é mais ou menos o conceito básico da vacina. E algumas das vacinas que foram as mais eficazes nos testes iniciais, como a da Pfizer, a Moderna, são vacinas que têm um RNA que leva à produção de uma proteína que estaria na cápsula desse vírus. Qual que é o problema? Se essa proteína for mutada, você não vai gerar uma nova proteína que o seu corpo não foi imunizado, não foi estimulado a gerar anticorpo ou gerar uma imunidade. Então, quando o vírus muta, a teoria é que essas vacinas de RNA talvez fossem menos eficazes se a mutação for naquela proteína que essa vacina produz. Então, nesse sentido, houve uma grande preocupação com essas vacinas que aparentemente inicialmente eram muito, muito eficazes, talvez não sejam eficazes contra essas novas cepas. E aí a preocupação que se tinha com a Coronavac, toda aquela questão de que é uma vacina menos eficaz, no estudo que foi feito aqui no Brasil, ela é uma vacina que tem o vírus inteiro atenuado, então ela tem muito mais antigenicidade. Que é isso? A gente expõe o nosso sistema imune a todo o vírus, não a uma proteína específica. Então, na teoria, talvez a Coronavac seja até mais eficaz contra variantes do que as outras vacinas. O fato é que isso vai depender de estudos estudos com maior número de pacientes e um tempo maior de vacinação para a gente entender a eficácia dessas vacinas, de cada uma delas contra as novas variantes. Mas a preocupação é essa. Se o vírus sofreu uma mutação e a proteína que tem na cápsula do vírus for outra, o nosso sistema imune não vai reconhecer esse vírus porque não era esse que estava na vacina, entendeu? Então,
É o que acontece com a gripe, que tem vários subtipos, e como com outras doenças, né? Mas e a AstraZeneca? Porque a gente só tem duas vacinas até agora, né? A Coronavac e a AstraZeneca. A AstraZeneca, alguns países da Europa tinham parado. Agora voltaram, já disseram que não tem nenhuma relação com embolia e a AstraZeneca. A AstraZeneca também teria essa capacidade de imunizar melhor as novas cepas? A AstraZeneca também é uma vacina específica de RNA, então não é uma vacina com o vírus inteiro atenuado. Então, em teoria, também ela não seria tão eficaz para novas variantes, e surgiu essa preocupação com a vacina da AstraZeneca para essas novas variantes disponíveis no país. Mas, como eu falei, a gente não tem também o contrário. Essa é uma teoria de que talvez ela fosse menos eficaz, mas a gente não sabe isso na prática, né? Estudos menores parecem demonstrar que ela tem uma eficácia, sim, para novas variantes, talvez menor do que para a cepa original, mas ainda assim seria eficaz. E esses fenômenos tromboembólicos relacionados à vacina, foi descartado uma relação clara de causa e efeito na Europa, e os países todos que inicialmente pararam de aplicar vacina voltaram a aplicar. Então, não se comprovou uma relação causal entre a vacina e esses fenômenos tromboembólicos, de modo que não há nenhum problema e pode se vacinar com a vacina AstraZeneca. com a vacina da AstraZeneca. E agora o Brasil, pelo menos eu vi hoje que o Brasil comprou mais de 130 milhões de doses da Pfizer e da Janssen, né? Então, se isso realmente se concretizou, a gente vai ter acesso a novas vacinas, né? Rafael, eu estava pensando aqui com relação às pessoas que têm muito medo. Tem gente que escreveu aqui, mas eu sou alérgica, eu já tive coronavírus, eu posso tomar. A pessoa alérgica pode tomar? Não, assim, para você você teria que ter uma alergia a um dos componentes presentes na vacina. Isso é muito, muito raro. Muito Alergia à raro, vacina né? é muito, muito, muito raro. Podem acontecer efeitos reacionais locais, isso às vezes acontece. Então, alguma hiperemia, ficar meio avermelhado, algum rash cutâneo relacionado à vacina, isso é descrito. Cada uma das vacinas tem seu perfil de efeito colateral. Mas são reações adversas menores, transitórias e autolimitadas. Então, não deve existir essa preocupação, porque o risco-benefício de você aplicar a vacina e um pouco de efeitos colaterais de baixo, que são menores, justificam claramente em favor de fazer a vacinação. Quem já teve Covid também deve vacinar. Como a gente falou, existem diversas variantes, né? E a vacina pode aparentar, talvez te imunizar para uma das variantes que não foi a que você pegou. Então, quando você pega uma variante, em teoria você está imunizado para aquela variante específica, talvez não para outras variantes, e aí a vacina pode aumentar a sua resposta imune a esse tipo específico de variante do Covid. Rafael, na abertura aqui, eu falei que de duas amigas, sendo que uma delas pegou de novo Covid. Está havendo realmente muita reinfecção? Isso já foi visto, tem diversos profissionais de saúde que pegaram mais de uma vez. Então, isso fica claro com o surgimento dessas variantes. Como eu falei, você pode pegar uma vez, ficar imunizado por uma das variantes e não para outras variantes do vírus. E aí, claramente, você tem risco de pegar de novo. Diversos colegas próximos que estão realmente na linha de frente no tratamento do Covid já tiveram duas vezes. O que quer dizer que tiveram duas vezes? Duas vezes eles tiveram PCR positivo para o vírus no suave nasal com sintomas. Então, claramente evidenciando uma nova infecção pelo vírus. E aí, o que a pessoa faz, né, Rafael? Porque ela se sente assim, parece que o raio caiu duas vezes na mesma pessoa, né? Infelizmente, esse é outro grande problema, né? Porque aquela ideia da imunidade de rebanho, né? Pois é. De que a gente devia expor um número maior de pessoas ao vírus para criar logo essa imunidade, na presença de novas variantes, essa teoria fica bem comprometida, né? Ah, quer dizer que com essa novas variantes não adianta a gente pensar que aquela imunização que seria de rebanho da primeira leva de coronavírus vai fazer efeito, né? Com certeza, ela vai imunizar as pessoas e vão ter pessoas que não vão, a maioria das pessoas não vai pegar o vírus de novo, mas dentro desse universo de novas variantes, claramente existe o risco de pegar de novo, né?
Gente, mas olha, sinceramente, Rafael, você quando foi ser médico, você imaginou que você ia ter que trabalhar, viver essa experiência? Sinceramente? Acho que ninguém imaginou uma pandemia desse tamanho, né? Então a gente viveu outras pandemias, como H1N1, assim, H1N1 teve 2 mil mortos no país, né? A gente está falando hoje de quase 300 mil mortos no país. Então a gente nunca lidou com uma pandemia deste montante. Eu acho que em nenhum momento da nossa história a gente teve que lidar com esse tipo de pandemia e ninguém imaginava. Eu acho que sempre se imaginou que poderiam surgir novos vírus e novas pandemias. Isso é cíclico, né? A gente passa por isso, mas desse grau e em termos de número de infectados, de mortalidade, acho que ninguém nunca imaginou que a gente ia passar por isso. Eu também fico pensando, né, que a gente está vivendo tipo um filme de terror, né? Assim, o que a gente não consegue imaginar desses filmes de catástrofe. Aliás, teve muitos, né? Mas que a gente vai sair disso, né? A gente tem que sair disso, né? Porque eu acho que o mundo inteiro, a gente viu a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, parece. Quer dizer, e o mundo viveu depois de tudo isso, né? Mas é um trauma para todo mundo. E eu fico imaginando que experiências e que, vamos dizer assim, que conclusões os médicos podem estar tirando daqui para frente, até para quem quer ser médico, né, Rafael? Eu acho que é uma mudança de paradigma, né, que a gente vive, né? Então, surgem novas doenças e novas especialidades, vão surgir também, acho que para tratamento de pandemia, acho que a gente ganha experiência com isso, e todos os erros que a gente cometeu nesse momento no manejo da pandemia, não só no Brasil, mas no resto do mundo, isso vai servir de lição para novas possíveis pandemias, como resolver esse problema sem atingir essa grande proporção. E eu acho que vão surgir novos campos e novos especialistas específicos para esse tipo de doença, de acometimento, que hoje não existe. Hoje tem um infectologista, que é, em teoria, especialista na área. Ninguém estava preparado para esse tipo de pandemia. Então, você vê opiniões divergentes entre diversos infectologistas extremamente competentes, né, e reconhecidos na sua área, mas ninguém tinha experiência com isso. Então, agora sim a gente vai começar a ter experiência até na formulação de novas vacinas, que foi em tempo recorde para essa pandemia. Em teoria, a gente demorava anos e anos, não surgiu uma vacina em 2 ou 3 anos de início de uma pandemia, a gente conseguiu em menos de um ano. Então, isso vai servir de aprendizado, e a próxima vez que a gente for exposto a esse tipo de ameaça, a gente vai estar mais preparado, eu não tenho dúvida, para lidar com isso, né? Ô, Rafael, para você, qual foi o grande aprendizado que você teve nessa pandemia, hein? Olha, eu acho que eu acho que não só para mim, mas acho que para todo mundo, a gente começou a ter que entender que o que você faz, ou o que uma pessoa individualmente faz, afeta como um todo a população. Então a ideia, eu não tenho Covid, eu já vacinei, eu vou me expor, eu posso fazer o que eu quiser. Então a gente começou a ter que entender que todos nós estamos expostos ao risco e podemos levar outras pessoas a este risco, né? Então a gente voltou a ter que entender que nós somos uma sociedade, vivemos em sociedade, e a gente não pode fazer algo em meu benefício próprio, porque ao mesmo tempo eu vou estar colocando outras pessoas em risco. Então, a gente começou a ter que lidar de novo com essas medidas que vêm do governo, de medidas para manter a organização do Estado, que é lockdown, essas coisas, e começou a surgir crítica de um lado ou de outro. Então, eu acho que ficou mais claro de novo que a gente vive em sociedade, que ao mesmo tempo em que a gente pode pôr o outro em risco e trazer malefício para o outro, a gente tem que saber viver em comunidade, saber viver juntos e passar por esse problema em conjunto. Então a gente só vai saber lidar com a pandemia quando a gente entender que todos nós podemos causar o mal e levar o risco para outras pessoas. Então essa convivência em sociedade e voltar a ter que entender que o Estado tem um papel importante em organização social e em tratamento dessas pandemias, eu acho que isso foi um aprendizado que a gente não passava mais por isso, né? A gente vive num mundo hoje globalizado, mas extremamente individualista, em que cada um olha para o seu lado, para os seus benefícios e como se dá bem ou se dá mal em alguma situação, e a pandemia trouxe todo mundo para o mesmo lugar. Então,
está todo mundo na mesma fila da vacina, está todo mundo correndo o mesmo risco de infecção, na mesma fila por leito de UTI, então todos nós temos que entender que, ao beneficiar os outros, eu também vou estar me beneficiando ao tentar superar essa pandemia. Então, isso foi uma vivência que eu nunca tinha tido na minha vida e mudou bastante a minha visão do mundo sobre isso. Aliás, você está falando, estou me lembrando daquela expressão saúde coletiva, né, Rafael? As pessoas precisam entender que a minha saúde depende da sua saúde, né? E a gente tem que, é uma via de mão dupla, né? A gente precisa cada vez mais estar consciente dessa nossa responsabilidade social, né? Mas eu queria te dizer que eu vi aqui muitas pessoas escrevendo, elogiando você como médico, como ser humano, dizendo que os médicos são os heróis, e é verdade. E uma pessoa me disse assim que a sua serenidade é impressionante, eu estava vendo aqui nos comentários. Como é que você mantém essa serenidade, Rafael? O que é que te segura nesse momento? Eu acho que é assim, você começa a conviver com o problema, isso vira parte do seu dia a dia, né? E a gente entende que alguém tem que, nesse momento, tentar tomar o controle e ajudar na organização e na resposta a essa pandemia e ao momento em que a gente vive. Então, acho que você acaba tendo que lidar com isso com naturalidade. É óbvio que não é algo que a gente está acostumado, mas você vai ter que saber, nesse momento, se juntar com outros profissionais, outros colegas da área, para tentar fazer o manejo da situação. E é isso que a gente tem feito no Hospital das Clínicas, é tentar manter a calma e ver como a gente pode tratar a pandemia sem prejudicar os outros. Como eu falei, a gente não pode deixar de tratar a fila de câncer do SUS, que é uma fila enorme, a gente não pode deixar de atender pacientes com doenças cardiovasculares no INCOR. Então, como a gente faz para combater a pandemia, essa escassez de leitos de UTI, sem prejudicar aqueles outros que também precisam de tratamento? Então, para isso a gente tem que manter a calma e ver e tentar, em conjunto, tomar as melhores decisões, né? Olha, Rafael, eu quero te agradecer muito a sua entrevista e quero agradecer o nosso amigo em comum, o Henrique Grossi, que nos apresentou para que você viesse aqui fazer essa live. Eu acho que toda vez que eu entrevisto os médicos, eu fico muito feliz e tenho uma gratidão por isso, porque eu acho que eu estou trazendo para as pessoas que estão nos vendo informações preciosas, porque eu acho que a informação na vida faz toda a diferença. E vocês sempre vêm aqui, dão informações precisas e responsáveis para que a gente possa sobreviver e passar por tudo isso de uma forma melhor. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por você ter vindo aqui nessa live. Nada, eu que agradeço o convite, foi uma honra e poder participar e tentar ajudar um pouco com esclarecimento de dúvidas e divulgar o que tem sido feito nesse momento difícil para todos. Para mim é muito gratificante. Eu agradeço a oportunidade de poder participar aqui essa noite. Obrigado, Rafael. Parabéns mais uma vez. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Bom, foi ótimo. Ele falou super bem, explicou toda a questão toda da robótica no início, ainda falou sobre a pandemia. Eu espero que vocês tenham aqui acompanhado a gente, todo mundo que acompanhou, muito obrigado. E a gente volta na segunda-feira com outra live aqui, falando sobre neurociência dessa vez. Muito boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, obrigado.